Queridos, hoje eu quero dar sequência às reflexões que a gente tem tido. E o Senhor tem falado tantas coisas conosco, tantas coisas. Mas hoje, especialmente, eu quero compartilhar em Tiago, a sequência de Tiago, a partir do verso 13, se você pode abrir, localizar no seu aplicativo. De 13 a 18. Tiago 3, de 13 a 18. Esse é o texto que vai servir de reflexão bíblica para nós hoje. Mas antes de ler o texto, eu quero orar mais uma vez. Paizinho querido, tua palavra é poderosa. Nós precisamos dela. Nós precisamos das correções que ela traz, nós precisamos do encorajamento que ela traz. E às vezes é difícil, Deus. Mesmo a gente tendo saído de casa, estando aqui, às vezes nós nos distraímos. Mas o que eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, é que o Senhor nos aquiete. O Senhor abre os nossos ouvidos e os nossos corações para recebermos adequadamente a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos já bastante coisas a respeito do livro de Tiago, nós sabemos muitas coisas porque temos refletido em Tiago já há algum tempo. E Tiago tem uma preocupação muito grande em orientar a igreja que tinha saído do judaísmo, tinha se convertido recentemente a Cristo, estavam dispersos por muitos lugares, tinham saído de suas cidades, seus trabalhos, suas casas, e eles estavam, por um lado, com o coração muito aquecido por conta da transformação que Jesus tinha feito na vida deles, mas com muitos problemas circunstanciais. Do ponto de vista da eternidade, eles estavam bem demais, porque eles haviam encontrado Jesus como Salvador. Mas do ponto de vista de circunstâncias, as circunstâncias eram difíceis e adversas. Então o Tiago orienta sobre muitos assuntos daquela turma. E hoje essas orientações vêm para as nossas vidas. Na semana passada, nas últimas semanas, mas na semana passada especialmente, um ponto que Tiago trata foi muito claro. Quando ele fala de que uma fé sem obras, uma fé infrutífera, essa é a ideia de Tiago. Uma fé infrutífera não é uma fé em Jesus Cristo. Ele questiona isso. Ele diz que é impossível que uma fé em Jesus Cristo ela não produza fruto. E aí ele aponta vários lugares que por causa da fé em Jesus, a vida é transformada. Semana passada, por exemplo, nós vimos a língua, que por causa de Jesus, ela é transformada. E hoje nós vamos avançar para a reflexão sobre sabedoria. Esse texto de Tiago 3, de 13 a 18, diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade, que vem da sabedoria. Mas se seu coração é inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Amém. Para Tiago, a forma de se provar, de se evidenciar de sabedoria e inteligência está no comportamento. O modo como uma pessoa vive, o estilo de vida que ela tem, revela então se ela é uma pessoa sábia ou não, ou revela que ela não é sábia. Só que para
nós, quando a gente lê um texto e fala de sabedoria e inteligência, o que vem normalmente para as nossas vidas? Qual é o lugar da sabedoria? O lugar da sabedoria é o lugar acadêmico. Então, você quer ser sábio? Você vai para a academia, você vai para os ambientes de ensino, você vai para esses ambientes, e ali você vai encontrar, então, sabedoria. Desde o iluminismo, desde que a influência do iluminismo foi avançando sobre a vida das pessoas e chega até nós hoje, o que houve? Houve um descarte de tudo aquilo que não possa ser evidenciado ou provado cientificamente. Se não é uma verdade científica, logo deve ser rejeitada. E, portanto, a revelação de Deus ela é colocada em xeque, ela é posta de lado, para que se sobressaia um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. Então, quando você pensa assim, poxa, sabedoria, qual é o lugar da sabedoria? O lugar da sabedoria é um centro acadêmico, o lugar da sabedoria é uma universidade, o lugar da sabedoria é um centro como esse, de ensino, saber. Para a nossa sociedade, essa é a ideia de sabedoria. O iluminismo ele desprezou a voz de Deus, o ensino de Deus. À medida que os cientistas cristãos avançavam nas descobertas científicas, isso é o mais paradoxal. Porque quando você olha quem eram as cabeças, os homens, poucas mulheres, por conta do contexto da época, por falta de oportunidades. Mas quando esses homens vão avançando e fazendo descobertas científicas, quando você conhece a vida desse homem, ele era um cristão professo. Então, as descobertas científicas, realizadas muitas vezes por cristãos professos, levaram ao desprezo da revelação divina como fonte de sabedoria. Nós lidamos com isso. Nós somos a geração que lida com isso. Por isso que talvez seja tão fácil para a sociedade olhar a igreja, os crentes, olhar os crentes com um certo ar de, olha, é difícil encontrar sabedoria. Porque o que eles mais se dedicam e valorizam não é a fonte da sabedoria. Muitas vezes a sociedade secularizada, ela olha a igreja, ela olha os evangélicos como um ponto, um certo obscurantismo. É o lugar do obscurantismo, porque existem tantas verdades, existe tanta riqueza de conhecimento e a gente está agarrado num livro velho. E a gente está dedicando tanta coisa boa para se ler e nós estamos dedicando a ler um livro velho. Um livro que narra um monte de barbaridade, de atrocidade, um monte de coisa. Isso pode servir para alguém. E como que alguém pode olhar para isso aqui e dizer assim, olha, isso tem enriquecido tão grandemente. O pano de fundo do que o Tiago vai tratar, para a nossa geração, tem a ver com isso. O ensino de Tiago, para a nossa geração, ela precisa considerar esse pano de fundo. Porque ele está falando de sabedoria e inteligência. Na semana passada a gente viu que ele faz uma observação a quem deseja ser mestre na igreja, a quem deseja ensinar na igreja. Eu não vou entrar nisso porque isso já ficou no outro sermão, mas isso está presente. Então ele está falando de novo para esse público. Vocês que querem ser mestres na igreja, vocês que são sábios e inteligentes, vocês que se dizem sábios e inteligentes, demonstrem isso através da vida de vocês, alinhando prática aquilo que vocês ensinam. Esse é o primeiro ponto do Tiago. Quando a gente pensa essa relação e certa tensão entre qual é a fonte do conhecimento e da sabedoria, talvez uma guerra, uma falsa guerra, inclusive, algumas outras coisas a gente ainda possa considerar. Por exemplo, para a nossa sociedade, o modo como a sociedade pensa, a cosmovisão é
que é felicidade? Felicidade é uma vida sem problemas. Se eu tenho problema, ou se eu tenho problemas, a pessoa que está com um problema só já está na vantagem, gente. Eu tenho um problema, ela está numa vantagem incrível. Porque normalmente a pessoa tem problemas. Então ela não é feliz, ou ela não é exatamente feliz, ela vive. Mas ela não é concedido a ela a ideia de que ela possa se avaliar, olhar para si mesma como uma pessoa feliz. Porque ela está lotada de problemas. Então a gente tem algumas loucuras, algumas neuroses assim também muito presentes. Por exemplo, você precisa tomar decisões à luz da razão. Isso é o que normalmente é ensinado, vivido, buscado. Isso é racional? Isso cabe na cabeça de alguém? Esse é um critério importante, razão. Até a hora que a razão joga contra o coração do indivíduo. Porque no dia que a razão, o indivíduo quer muito uma coisa, a pessoa quer muito uma coisa, ela está obcecada com algum objetivo. Aí o critério da razão já não é mais deixado, é o momento que é deixado de lado. O critério da razão já não é mais aplicado tão facilmente, porque a razão está dizendo não para ele, mas o coração dele quer, e quer muito. Aí você tem uma outra fonte de verdade, que uma frase expressa muito bem. Você precisa ouvir quem? O seu coração. Esse é um outro pano de fundo do que a gente vai conversar aqui hoje. E eu quis gastar tempo um pouco nesse começo para as outras coisas fazerem mais sentido. Então, é sempre razão, 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 razão. Até a hora que o coração, que é o que a razão está dizendo não. Aí eu abro uma exceção e digo, não, mas você não está feliz assim. Para a sua felicidade, assim, você precisa fazer o que o seu coração está mandando. Então a gente fica nessa dicotomia da verdade racional, científica, até o momento que ela nos contraria e alguém diz, mas tem uma cláusula de exceção, isso não é cláusula pétrea não, existe uma cláusula de exceção aqui, o seu coração, porque você vai estar feliz. Então agora o seu coração, ele orienta o seu comportamento, as suas decisões, as suas ações. O que o Tiago quer dizer para a igreja é que ambas não servem. Ambas, elas precisam estar debaixo, tanto a razão quanto as emoções ou a inclinação do meu coração, ela precisa estar debaixo de uma autoridade. Elas não podem mandar, elas precisam ser submissas a alguém, a alguma coisa. O que o Tiago vai dizer é o seguinte para a igreja, que o conhecimento, que a sabedoria, que a inteligência, ela é resultado da revelação do Criador. Quem é o sábio? Quem é o conhecedor? Quem detém o conhecimento? O Criador. Quem fez? Quem fez, o fez com propósito. Quem fez, fez com leis. Quem fez, fez com objetivo. O que está por detrás do ensino que o Tiago vai trazer é que ele está tentando mostrar o seguinte: o seu coração pode levar você para muito longe da sabedoria. Existem muitos exemplos nas nossas próprias vidas. Basta a gente olhar no espelho. Quantas vezes que o nosso coração nos levou para fiascos, para derrotas, para frustrações. E quantas as vezes nós nos alegramos porque o desejo do nosso coração não foi atendido. Mas a gente só vê isso depois. Foi o caso da Keila na palavra dela aqui. Ela teve uma frustração para a glória de Deus. Porque hoje, quando ela olha aquela frustração, ela diz assim, aquilo era laço do inimigo, aquilo ia trazer problemas por toda a minha vida.
como eu desejei aquilo. Como que aquilo num dado momento foi tão importante para mim, mas hoje... Mas não é aquele, irmãos, é o Carlos, é você, basta a gente olhar no retrovisor da nossa vida. Deus revelou-se, o Criador revelou-se. O Criador não está escondido. Aquele que criou e sustenta todas as coisas se revelou a mim e a você. E o que o Tiago vai dizer, tirando os entretanto, indo para os finalmente, é que essa revelação é a vontade de Deus revelada. Não é o que eu penso da vontade de Deus, o que eu queria que fosse a vontade de Deus, o que eu desejaria que fosse a vontade de Deus. Se eu fosse Deus, o que eu faria? Não é nada disso. Mas é a revelação de Deus, aquilo que Deus quis revelar a nós, e é muito claro que Deus revelou a nós. Nós temos a palavra de Deus, ela é a fonte da sabedoria, das melhores decisões, das melhores escolhas, das melhores construções de relacionamento. Como que pessoas que nunca foram à escola, que não sabiam fazer o O, em gerações anteriores, construíram vidas, famílias, filhos, netos, educados, decentes, honestos, trabalhadores, sinceros, sensíveis. O legado do cristianismo, o legado de Jesus Cristo no mundo que se chama ocidental, ele nem pode ser mensurado, irmãos. Você já viu uma democracia funcionar num ambiente em que o pano de fundo não seja o cristianismo? Procure. Você não vai achar. Seja num ambiente micro, daquela família que não tinha pouca instrução escolar, seja num ambiente macro, quando nós falamos de nações. A revelação de Deus, quando seguida, quando obedecida, quando considerada na decisão dos homens e mulheres comuns, é o que traz vida, é o que traz paz, é o que traz sempre as melhores construções. Eu quero mastigar um pouquinho o texto com vocês, eu vou ser breve, mas eu não quero deixar passar. Quando a gente está falando de sabedoria, por exemplo, é uma palavra que ela pode ser uma coisa para o Carlos, outra coisa para o Rafael, outra coisa para o Marcos, outra coisa para o Tiago. Às vezes sabedoria... Então eu quero tentar mostrar em que bases eu estou dizendo. E aí eu vou aonde? Eu vou no livro da sabedoria de Deus. Lá em Eclesiastes, quem que escreveu Eclesiastes? Quem? E quando ele foi rei, o que ele pediu a Deus? Sabedoria. Lá no capítulo 8 de Eclesiastes, versículo 5, parte B, e o versículo 6 dizem assim: quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Quem é sábio encontra o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Veja se isso não... Se é difícil refutar um texto como esse. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, se eu fiz do jeito certo, no tempo errado, não é sábio. Se eu fiz no tempo certo, mas do jeito errado, também não é sábio. Para que seja sábio, eu preciso fazer do modo certo, no tempo certo, o que é certo. O que é certo no tempo errado tem problema. O que é certo feito do modo errado tem problema.
Mas o que é certo, feito no tempo certo e do modo certo, é sabedoria. Quem é o sábio? O sábio é aquele que discerne o tempo e o modo para fazer o que é certo. Isso é sabedoria do ponto de vista da Bíblia. É algo prático, que não tem a ver com título, ainda que os títulos sejam bons, irmãos. Se eu fosse, por exemplo, eu preciso de uma consulta, eu preciso de uma cirurgia, eu gostaria de ir num profissional gabaritado, não tem problema nenhum em ter títulos. Estou dizendo que a revelação de Deus é suficiente para dirigir a sua vida ou a minha vida, a minha família ou a sua família, para nos conduzir para aquilo que Deus quer, independente do tempo de escola ou das oportunidades acadêmicas que você tenha na sua vida. Não é uma coisa ou outra. Você não precisa, ignorância científica, acadêmica também não é sinal de sabedoria divina. No mundo ideal, as coisas acontecem conjuntamente e para a glória de Deus. Às vezes a gente vê algumas reportagens na nossa realidade tão distante desse mundo da saúde, da medicina, sobretudo nesses centros de estudo que estão em busca de soluções, estão em busca de oportunidades novas para tratamentos que nós ainda temos dificuldade, e a gente vibra com cada avanço, a gente vibra com cada conquista. Irmãos, desde que tem 1 ano que a Ana Luísa foi diagnosticada com diabetes tipo 1, eu não sabia nada sobre isso. Nada, zero. E a gente começa a conversar com pessoas. A Ana Paula nos apresentou uma pessoa. Ela viveu uma vida inteira com diabetes, ela tem mais de 60 anos, ela pegou muitas fases do tratamento dessa doença. E ela se tornou uma conselheira para mim e para a Sandra, uma educadora, como se diz hoje, em diabetes, para nós. Foi muito importante a presença dela. Eu nunca saberia, irmãos, que foi desenvolvido um aparelho que, colocado na pele da pessoa, pode ser lido por um instrumento ou pelo celular, e a gente saber quanto está a glicose de alguém. Eu não sabia que isso existia. Ela que nos apresentou, a Lúcia. Tecnologia. Diabetes tipo 1 não tem cura. E não há nada que mostre que vai ter cura em breve. Mas tem controle, tem tratamento. Tem se desenvolvido instrumentos de controle, de cuidado. A tecnologia está jogando a favor desse que vai caminhar com a diabetes ao longo da sua vida. O dia que a Ana ainda estava internada e ela nos presenteou, foi o primeiro Libre, que é o nome do aparelho que a Ana usou. Foi um presente dela. E no tempo da sua fraqueza, os gestos de atenção ecoam e gritam. Enquanto eu tiver lucidez, eu vou me lembrar desse gesto dela. Porque ela nos abençoou muito, porque era difícil, muito difícil para nós ver toda hora picando o dedo da menina, para saber como estava aquela glicose. Quando nós instalamos o aparelho no braço dela, e passou o aparelhinho que faz a leitura, e podia evitar que ela picasse o dedo toda hora. Eu fiquei muito grato por toda a ciência e sabedoria que Deus confiou aos homens para abençoarem outros homens. Não há uma coisa ou outra, irmãos, mas há uma hierarquia. Quando o conhecimento humano nega a revelação divina, aquele que é cristão precisa abraçar a revelação divina. Por qual motivo, pastor? Pela confiança que ele tem no Criador. Pela confiança absoluta que ele tem na palavra de Deus.
de que se veio de Deus e se está revelado, não é coisa da nossa cabeça, não é alguém que deu uma profetada, não é nada disso. É o que está revelado na palavra, é de Deus, para a glória de Deus, e é a absoluta verdade, é a fonte maior da sabedoria. O Tiago fala de muitos sentimentos ruins de pessoas que queriam se dizer sábios. No texto que a gente leu, 14, por exemplo, vai falar de inveja amarga e ambição egoísta. Fala de encobrir a verdade e mentir. Você fala, mas por que ele está falando isso? Ele está falando de sabedoria. Porque para o Tiago, uma vida sábia é uma vida de alguém que não aloja no seu coração sentimentos dessa natureza. Ele se livra desses sentimentos. Ele rejeita esses sentimentos. Ele não convive com esses sentimentos. Esses sentimentos são intrusos e que serão rechaçados dentro do coração dele. Você fala, mas o que isso tem a ver com sabedoria? O que isso tem a ver com livro, com biblioteca, com descoberta científica? Para o Tiago, tudo. Não dá para falar de sabedoria se a gente não fala dos sentimentos que muitas vezes dirigem os nossos comportamentos. Porque quantas vezes nós vemos comportamentos ruins movidos exatamente por sentimentos ruins. Movido por um sentimento de inveja, de ambição, por um desejo de encobrir a verdade, porque alimentou coisas ruins no coração, o que aconteceu com o comportamento? Foi péssimo, foi horrível, foi ruim. Não atingiu o alvo que Deus queria. E aí ele diz, olha, no versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto, ela não tem nada a ver com isso. Ela não é alimentada nem dirigida por nenhum tipo de sentimento como esse. Mas ela é pura. Pureza é uma palavra que define muito bem vida com Deus. Às vezes a gente pensa num solteiro, numa solteira, sobre a sexualidade do solteiro, a sexualidade do solteiro, o desafio de se manter puro sexualmente, como se quem é casado não devesse se manter puro, como se pureza valesse só para quem não é casado. O padrão é o mesmíssimo, seja para solteiro, seja para casado. Pureza. É isso que Deus quer. Por isso que para o Tiago, como o Tiago está dizendo, é pelo comportamento, pelo seu comportamento que você revela a sua sabedoria. Os sentimentos precisam ser tratados. Os sentimentos precisam ser questionados. E não apenas o comportamento. Porque o sentimento move ações. E essas ações movidas por sentimentos ruins revelam nada sobre Deus. Nada. Versículo 18, ele diz o seguinte: aqueles que são pacificadores, olha que contraste com os outros sentimentos, de egoísmo, de ambição, de encobrir a verdade. Aí ele diz, aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz. Você já viu um coração em guerra plantar sementes de paz? Você já viu quem está nutrindo sentimentos bélicos, sentimentos de guerra dentro do seu coração, com pensamentos destrutivos, nocivos? Pensamentos como os citados aqui, tanto outro, pensamentos que são marcados por um coração invejoso, pensamentos que são marcados por uma ambição egoísta que quer só para si, com ideias de enganar, de mentir, de encobrir a verdade, gente que está usando máscara, e não é da Covid não, para esconder quem é de fato. Que sabedoria é essa que não revela Jesus Cristo? Então ele termina fechando o contraste. Aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Plantam paz e colhem justiça. Qual é esse fruto da justiça? É a pacificação do lar, é a pacificação da relação marido e mulher, é a pacificação da relação irmão e irmã,
É a pacificação da relação nas relações da igreja. É a pacificação da relação com aquele que é tão diferente de você. Quando a semente é pacífica, o fruto é justo. Plantem paz, colham justiça. Mas há uma semente de paz, que ela é especial, de que eu quero terminar com ela. É quando a gente planta sementes para pacificar o pecador com o Deus Santo. O nome disso é Evangelho. O que nós estamos fazendo quando nós estamos pregando o Evangelho, compartilhando o Evangelho, vivendo o Evangelho e compartilhando perto de alguém? Nós estamos lançando sementes de paz sobre a vida dele. Nós estamos lançando sementes de paz para que ele se ligue ao Criador, para que ele seja perdoado pelo Criador, para que ele perceba o sacrifício de Jesus como necessário para a vida dele, para que ele se arrependa dos seus pecados e viva com Deus. Sementes de paz para pacificar a relação entre o homem pecador e o Deus Santo. Você tem lançado essas sementes na vida de quem? Se Deus fosse escolher uma pessoa para salvar nessa semana, das sementes que você tem lançado, das sementes de paz que você tem lançado na vida de alguém, quem ele salvaria essa semana? Quem ele salvaria esse mês que está começando? Onde estão sendo lançadas as sementes para pacificar um coração pecador? Onde você tem lançado as suas sementes? Termina a minha fala dizendo: a verdadeira sabedoria é resultado de um viver com Deus, mais do que viver para Deus. Guardem isso, irmãos. Quem vive com Deus faz para Deus. Mas às vezes a gente erra o suficiente até para dizer: eu estou fazendo para Deus. Mas Deus já não está mais nessa história. A verdadeira sabedoria é aquela que muda comportamento, santifica relacionamentos, glorifica e agradece ao Criador.